As luzes fluorescentes no teto começaram a se transformar em listras brancas, e Claire Morgan percebeu que estava a desmaiar. Senhora, senhora, está bem? A voz do caixa parecia vir debaixo de água. Claire agarrou-se à borda da esteira rolante, os nós dos dedos ficando brancos enquanto a sua visão se estreitava. A pequena mercearia no centro de Boston de repente parecia estar a inclinar-se para o lado. Estou bem, sussurrou ela. Mas até ela podia ouvir o quão fraca a sua voz soava. Eu só preciso... As palavras morreram na sua garganta quando os joelhos cederam. Sentiu-se a cair, viu o chão de linóleo a aproximar-se rapidamente do seu rosto e soube que isso iria doer. Mas em vez de bater no chão duro, caiu em algo sólido. Braços fortes a seguraram no meio da queda e ela viu-se pressionada contra um casaco de lã caro que cheirava a cedro e a algo obscuramente masculino. Eu estou a segurar-te. A voz era grave, autoritária e completamente desconhecida. Clary abriu os olhos e viu um rosto que parecia ter saído de um filme antigo de Hollywood. Queixo bem definido, cabelo escuro penteado para trás a partir de uma testa alta e olhos tão intensamente azuis que pareciam quase artificiais sob a luz forte da loja. Ele devia ter cerca de 50 anos, com fios grisalhos nas têmporas que só o tornavam ainda mais impressionante. Estás a sangrar, disse ele, e havia algo de perigoso no seu tom de voz que fez com que o pequeno grupo de clientes que se tinha reunido desse um passo instintivo para trás. A mão de Claire voou para o pescoço, para a camisola de gola alta cor de creme que ela tinha cuidadosamente escolhido naquela manhã, especificamente para esconder as provas. Mas a queda deve ter puxado o tecido para baixo, porque ela sentiu o ar frio da loja em sua garganta, nos hematomas que ela havia coberto tão meticulosamente com maquiagem e golas altas nas últimas 3 semanas. Não é nada, disse ela rapidamente, tentando se afastar dele, tentando ajustar a gola de volta no lugar, mas o aperto dele em seu braço era firme, não doloroso, mas absolutamente inflexível. Não. Os olhos dele ficaram frios, glaciais. Ele estava a olhar para o pescoço dela como se estivesse a memorizar cada marca. Quem fez isso com você? O caixa engasgou. Uma senhora idosa na fila deixou cair a cesta de compras, e Claire só queria que o chão se abrisse e a engolisse. Por favor, sussurrou Claire, finalmente conseguindo puxar a gola alta para cima. O seu rosto ardia de humilhação. Por favor, só quero pagar as minhas compras e ir embora. O homem que a segurava estudou o seu rosto por um longo momento, e Claire teve a estranha sensação de estar sendo realmente vista pela primeira vez em meses. Então ele olhou para a caixa na que estava a olhar com os olhos arregalados. Registre os itens dela. Adicione-os à minha conta. Não é necessário, começou Claire. Não era um pedido. Ele ajudou-a a levantar-se, mantendo uma mão no seu cotovelo, como se achasse que ela poderia desmaiar novamente. O que, considerando que a sala ainda girava um pouco, não era totalmente irracional. Quando foi a última vez que comeu? Claire abriu a boca para mentir, para dizer que tinha tomado um grande pequeno almoço, mas algo naqueles olhos azuis tornava o engano impossível. Ontem de manhã, ele cerrou os dentes, um músculo a saltar ali. Ontem de manhã, repetiu ele lentamente, como se saboreasse as palavras e as achasse desagradáveis. Virou-se para o caixa. Adicione tudo o que estiver na barra de comida quente, sopa, sanduíche, o que ela precisar. A sério, não posso deixar você fazer isso. Você pode e vai fazer. Ele guiou-a até uma pequena área de estar perto do balcão da delicatessen da loja. E Claire estava muito tonta, muito exausta, muito abalada para resistir. Ele a sentou numa cadeira com uma gentileza que parecia destoar da firmeza em sua voz. Sente-se. Não se mexa. Claire ficou sentada observando em um torpor, enquanto aquele completo estranho orquestrava tudo com a eficiência de um general comandando tropas. Em poucos minutos, o caixa trouxe uma marmita de canja de galinha, um sanduíche de peru, uma garrafa de água e uma bebida esportiva. O homem, cujo nome ela ainda não sabia, sentou-se à sua frente e empurrou a sopa na sua direção. Come. Eu nem sei quem você é, disse Claire, mas já estava a pegar na colher. As suas mãos tremiam tanto que parte do caldo espirrou para fora do prato. Ele estendeu a mão e segurou a mão dela com a sua.
Os dedos dele eram quentes e Claire reparou no relógio caro no pulso dele, no anel de ouro na mão direita, no fato que provavelmente custava mais do que o aluguer dela. Era um homem que impunha respeito, que estava habituado a ser obedecido. Chamo-me Victor Volkov, disse ele, e Claire reparou que várias pessoas na loja ficaram muito quietas ao ouvir o nome. E você é? Claire Morgan. Ela conseguiu levar uma colherada de sopa à boca. Era uma sopa de galinha com macarrão genérica, provavelmente de um pacote, mas tinha um sabor divino. Ela não tinha percebido o quanto estava com fome até que o caldo quente atingiu o seu estômago. Claire Morgan, repetiu Victor, como se estivesse a arquivar o nome. Fale-me sobre os hematomas. A colher de Claire bateu contra o recipiente. Não posso ou não quero. Isso importa. Ela forçou-se a olhar nos olhos dele, para injetar um pouco de firmeza na própria voz. Agradeço a sua ajuda, Sr. Vulov, mas isso não é da sua conta. Tornou-se da minha conta no momento em que desmaiou nos meus braços. Ele recostou-se na cadeira, completamente relaxado, mas não havia nada de casual na forma como a observava. Essas contusões são recentes. Algumas já estão a amarelar, o que significa que tem pelo menos uma semana. Mas também vi algumas novas, roxas e recentes. E pela forma como se mexeu quando a apanhei, está a proteger as costelas. A mão de Claire foi instintivamente para o lado esquerdo, onde Derrick a tinha pontapeado 2 noites antes. O movimento foi automático, defensivo, e os olhos de Victor acompanharam-no como um predador seguindo a presa. Ele ainda está a magoar-te, disse Victor suavemente. Não está? A preocupação na sua voz, a maneira gentil como perguntou, quebrou algo dentro dela. Lágrimas brotaram nos olhos de Claire, e ela odiou-se por isso. Ela tinha se esforçado tanto para se manter firme, para manter a fachada de que tudo estava bem. Ela tinha um mestrado em biblioteconomia, um emprego que adorava na Biblioteca Pública de Boston, amigos que se importavam com ela. Visto de fora, a sua vida parecia perfeita. Ninguém sabia que o seu namorado de 3 anos tinha se transformado lenta e metodicamente no seu pesadelo. É complicado, sussurrou ela. Não. A voz de Victor endureceu. Na verdade, é muito simples. Alguém está a bater-lhe, e isso não pode continuar. Tu não entendes, Derek. Ele nem sempre foi assim. E eu não tenho para onde ir. O apartamento está em nome dele, e eu tenho poupado, mas Boston é muito cara. E onde ele está agora? A pergunta foi tão abrupta, tão incisiva, que Claire pestanejou. O quê? Esse Derek, onde ele está agora? No trabalho. Ele é analista financeiro no centro da cidade. Ele trabalha até tarde, quase todas as noites. Ela fez uma pausa e acrescentou baixinho. É a única razão pela qual posso sair agora. Ele não gosta que eu vá a lugares sem permissão. Victor levantou-se tão repentinamente que a cadeira raspou no chão. Por um momento, ele parecia a violência personificada, como uma raiva mal contida envolta num fato caro. Então, ele visivelmente se controlou, ajeitando as mangas com movimentos precisos. Acaba a tua comida, disse ele. Toda. Preciso fazer uma ligação. Ele se afastou alguns passos, pegou o telemóvel e Claire ficou sentada com a sopa, imaginando o que diabos estava acontecendo. Ela morava em Boston desde sempre, e até ela tinha ouvido rumores sobre a família Volkov. Eles eram donos de metade dos imóveis da cidade, controlavam as docas e administravam negócios que existiam na zona cinzenta entre o legal e o totalmente ilegal. Victor Vulov era, se os rumores fossem verdadeiros, o chefe da máfia russa na Nova Inglaterra, e acabara de pagar o almoço dela e parecia pronto para cometer um homicídio por causa das marcas em sua garganta. O telemóvel de Claire vibrou na bolsa. Ela o tirou com dedos trêmulos e viu 3 mensagens de texto de Derek, cada uma mais exigente que a anterior. Onde você está? Responda-la agora mesmo. É melhor você estar a caminho de casa. O seu peito apertou-se com uma ansiedade familiar. Ela olhou para o relógio. Estava fora há quase 1 hora. Derek ficaria furioso. Ele disse que ela poderia ir à loja comprar leite e pão, nada mais, e que deveria voltar em 30 minutos. Victor voltou para a mesa, guardando o telemóvel no bolso. Os seus olhos foram para o rosto dela, depois para o telemóvel nas suas mãos trêmulas. Ele está a verificar como estás. Não era uma pergunta. Claire acenou com a cabeça, com a garganta demasiado apertada para falar.
O que acontece se não voltares agora mesmo? Ela pensou na última vez que se atrasou, na forma como Derrick lhe agarrou o cabelo e bateu com a cabeça dela contra a bancada da cozinha. Na forma como ele se desculpou depois, chorando, jurando que nunca mais aconteceria. Em como aconteceu novamente apenas 2 dias depois. Nada de bom, ela conseguiu dizer. Victor estendeu a mão. Dá-me o teu telemóvel. O quê? Não, não posso, Claire. Ele disse o nome dela com tanta autoridade que ela se viu a entregar o telemóvel antes que o seu cérebro acompanhasse o seu corpo. Ele olhou para as mensagens, a sua expressão ficando mais sombria a cada uma delas. Então, ele fez algo que fez o coração de Claire parar. Começou a digitar uma resposta. Não, por favor, tu não entendes. Ela não vai voltar para casa, disse Victor em voz alta enquanto digitava. Não esta noite, nunca mais. Se tentares contactá-la novamente, vais responder perante mim. Ele clicou em enviar antes que Claire pudesse impedi-lo. O que acabaste de fazer? A voz de Claire saiu como um sussurro estrangulado. Meu Deus, o que acabaste de fazer? Ele vai matar-me. Quando ele me encontrar, Ele não vai encontrar-te. Victor colocou o telemóvel dela sobre a mesa. E se ele encontrar, terá que passar por mim primeiro, o que eu garanto que ele não vai querer fazer. Tu não entendes. Claire estava de pé agora, em pânico, arranhando o peito. Achas que basta enviar uma mensagem de texto para resolver tudo? O Derrick vai enlouquecer. Ele vai vir à minha procura. Ele conhece todos os meus amigos, sabe onde eu trabalho, sabe... O telemóvel dela começou a tocar. A foto do Derrick apareceu no ecrã. Uma foto do primeiro ano deles juntos. Quando ele ainda era gentil, quando ela ainda acreditava em contos de fadas. Victor pegou no telemóvel e atendeu. Ela disse para não ligar, disse ele calmamente. Claire podia ouvir a voz de Derrick do outro lado da linha, aguda e irritada, exigindo saber quem diabos era Victor e onde Claire estava. Meu nome é Victor Vulov. Claire está sob minha proteção agora. Você tem 2 opções. A voz de Victor permaneceu conversacional, quase agradável, o que de alguma forma a tornava mais assustadora. Opção 1. Você aceita que seu relacionamento com ela acabou. Você nunca mais entra em contato com ela. Segue em frente com a tua vida. Opção 2. Tentas contactá-la, encontrá-la, magoá-la novamente. E eu gasto uma quantia considerável dos meus recursos para garantir que te arrependas dessa decisão pelo resto da tua vida miserável. Qual prefere? Houve um ruído do outro lado da linha. Derrick tentava gritar, ameaçar, exigir. A expressão de Victor não mudou. Vejo que escolheu a opção 2. Que decepção. Ele desligou a chamada e guardou o telemóvel de Claire no bolso. Vamos embora. Há alguma coisa que precises do apartamento que partilhas com ele? Eu o quê? Claire sentia-se como se estivesse a viver um sonho. Não posso simplesmente ir embora. As minhas roupas, os meus livros, as joias da minha avó. Vou mandar recolher tudo e levar-te, faz uma lista. Mas não vais voltar para lá. Ele segurou-lhe o braço com delicadeza, mas com firmeza. Nem agora, nem nunca. Para onde devo ir? Vais comigo? Claire tentou afastar-se. Eu nem te conheço. Pode ser perigoso? Victor sorriu e não era uma expressão reconfortante. Sim, Claire, sou muito perigoso. Mas não para ti. Nunca para ti. Algo na sua voz, na certeza absoluta daquelas palavras, fez Claire acreditar nele, o que era uma loucura. Ela deveria estar a correr na direção oposta. Este homem era um criminoso. Provavelmente um assassino. Definitivamente alguém sobre quem a sua mãe a teria alertado. Mas quando foi a última vez que alguém olhou para os seus hematomas com raiva em seu nome? Quando foi a última vez que alguém lhe deu de comer, se colocou entre ela e o perigo, a fez sentir que era importante? Está bem, ouviu-se dizer. Está bem. A expressão de Victor suavizou-se quase imperceptivelmente. Ele guiou-a para fora da loja, com uma mão na parte inferior das suas costas, e Claire reparou que todos lhes davam uma grande distância. Havia um SUV preto à espera na berma, com o motor ligado, e um homem de fato escuro abriu a porta traseira para eles. Claire deslizou para os bancos de couro que provavelmente custavam mais do que o seu carro. Victor entrou ao lado dela e a porta fechou-se com um som pesado e definitivo. Leva-nos para casa, homem, disse Victor ao motorista. Enquanto o SUV entrava no trânsito, Claire viu a mercearia desaparecer atrás deles.
Ela estava a deixar tudo para trás. O seu emprego, o seu apartamento, a sua vida normal cuidadosamente construída. Ela estava a entrar num carro com um homem que não conhecia. Um homem que operava fora da lei. Um homem que olhava para ela como se fosse algo precioso que precisava de proteção. Ela deveria estar aterrorizada. Em vez disso, pela primeira vez em 3 anos, sentiu-se segura. Victor estava novamente ao telefone, falando rapidamente em russo. Claire ouviu o seu nome algumas vezes, juntamente com o que pareciam ser endereços e instruções. Ele estava a orquestrar algo, movendo peças num tabuleiro de xadrez que ela não podia ver. Quando desligou, virou-se para ela. O meu pessoal está a caminho do teu apartamento. Eles vão recolher os teus pertences. Há alguém que deva ser avisado sobre o Derek? Amigos? Colegas de trabalho? A minha supervisora na biblioteca. A Michelle, ela tem estado preocupada comigo. A voz de Claire era baixa. Tenho ligado muitas vezes a dizer que estou doente. Dá a Meili os contactos dela. Vamos garantir que ela saiba que estás bem. Victor fez uma pausa. Vais precisar de tirar uma licença do trabalho, pelo menos por algumas semanas. Não posso me dar ao luxo. Eu cuido disso. Não pode simplesmente controlar toda a minha vida. Clary finalmente encontrou um pouco de sua força. Tenho responsabilidades, contas, empréstimos estudantis. Não posso simplesmente desaparecer porque o quê? O tom de Victor era suave, mas os seus olhos eram penetrantes. Um estranho decidiu ajudar-te. Um criminoso decidiu que valia a pena proteger-te. Clary corou. Não quis dizer que sim. E tens razão em ser cautelosa. Ele mudou de posição na cadeira para ficar de frente para ela. Não sou um homem bom, Claire. Fiz coisas que te horrorizariam. Opero num mundo onde a violência é moeda corrente e a lealdade é comprada com sangue. Mas tenho uma regra que nunca quebro. Não tolero homens que magoam mulheres. Por quê? Porque vi o meu pai bater na minha mãe durante 15 anos. Até que ela finalmente encontrou coragem para pegar em mim e na minha irmã e fugir. Não tínhamos nada. Ela limpava casas, tinha 3 empregos, alimentava-nos apenas com a sua determinação e amor. E quando tive idade e forças suficientes, certifiquei-me de que o meu pai compreendesse o que era sentir medo. Victor cerrou os dentes. Ele morreu como um homem destruído. Não perdi o sono por causa disso. Claire olhou para ele. Mataste o teu próprio pai. Não, mas fiz com que ele desejasse que eu tivesse feito isso. Victor estendeu a mão e ajustou delicadamente a camisola de gola alta dela, que tinha escorregado novamente. Os dedos dele mal tocaram a pele dela, mas ela estremeceu com o contato. Eu tinha 19 anos, era estúpido e estava furioso. Hoje em dia tenho métodos mais eficientes. Vais matar o Derek. Devia ter soado como uma pergunta, mas saiu como uma afirmação. Só se ele for muito estúpido. Victor retirou a mão. Deixei claro que está sob a minha proteção. No meu mundo, isso significa alguma coisa. Se ele for inteligente, aceitará a saída que lhe dei e desaparecerá. Se não for, encolheu os ombros. Bem, a escolha é dele. O SUV entrou numa garagem subterrânea debaixo de um edifício que parecia custar mais do que todo o bairro de Clare. Mele estacionou num lugar marcado como reservado e deu a volta para abrir a porta. Victor ajudou Claire a sair e ela teve de inclinar a cabeça para trás para ver o edifício. Era todo em vidro e aço, com uma arquitetura moderna. O tipo de lugar que tinha uniformes de porteiros e átrios em mármore. Vives aqui? Perguntou ela. Nos 3 andares superiores. Ele guiou-a até um elevador privado que exigia um cartão-chave para aceder. Terá a suíte de hóspedes no 2º andar. Tem casa de banho própria, sala de estar e varanda. Se precisar de alguma coisa, há funcionários disponíveis 24 horas por dia. O elevador abriu diretamente para a sua cobertura e Claire entrou num espaço que parecia saído de uma revista. Janelas do chão ao teto davam vista para o porto de Boston. Os móveis eram modernos, mas confortáveis. Tudo com linhas simples e tecidos caros. Obras de arte originais estavam penduradas nas paredes. Ela reconheceu um Rothko, ou pelo menos algo que se parecia com um. Isso é loucura, sussurrou Claire. Isso é segurança, corrigiu Victor. O prédio tem segurança. Ninguém sobe aqui sem a minha permissão. Derek não conseguiria chegar até você mesmo se tentasse. Uma mulher na casa dos 60 anos apareceu do que parecia ser a cozinha.
Ela tinha olhos gentis e usava um avental com flores. Ah, Victor, não esperava que chegasses tão cedo e com uma convidada. O sotaque dela era forte, russo e caloroso. Deve ser a Clary, sou a Anya. Eu cuido da alimentação dele e da casa, já que ele não é confiável para fazer nenhuma das duas coisas. Victor realmente sorriu, um sorriso verdadeiro que suavizou todo o seu rosto. Anya, esta é a Claire. Ela vai ficar conosco por um tempo. Pode levá-la para a suíte de hóspedes? Ela teve um dia difícil. Ana olhou para Claire, para o seu corpo magro, a sua garganta machucada, os seus olhos exaustos, e a sua expressão mudou para algo feroz e maternal. Oh, pequenina, venha comigo. Vamos acomodá-la. Come algo decente e depois podes descansar. Claire viu-se sendo conduzida por um corredor por essa mulher que parecia uma avó e que parecia administrar a casa de Victor com alegre eficiência. A suíte de hóspedes era maior do que todo o apartamento que ela dividia com Derek. A cama era enorme, coberta com o que pareciam lençóis de algodão egípcio. A casa de banho tinha uma banheira e um chuveiro com vários jatos. Havia uma área de estar com um sofá e uma televisão e portas francesas que se abriam para uma pequena varanda com vista para o porto. Isto é demais, disse Claire. Bobagem. Victor tem muito espaço e raramente o usa. Ana já estava a arrumar a cama e a afofar os travesseiros. Você parece exausta, querida. Quando foi a última vez que dormiu bem? Claire nem se lembrava. Todas as noites com Derek tinham sido uma aposta. Ele voltaria para casa bêbado e zangado? Acordá-la-ia a meio da noite para discutir? Ela teria de se barricar na casa de banho e dormir na banheira? Não sei, admitiu ela. Bem, esta noite vai dormir bem. Ninguém te incomoda aqui, a menos que queira ser incomodada. Ana deu um tapinha na cama. Há roupas no armário. Victor mantém coisas à mão para os hóspedes. Elas podem não servir perfeitamente, mas servirão até as tuas coisas chegarem. Por que não tomas um banho, trocas de roupa e depois vens para a cozinha? Vou preparar algo para comeres. Comida de verdade, não aquela porcaria do supermercado. Quando Claire tomou banho e vestiu uma calça de pijama macia e um suéter de cachemir, que provavelmente custou mais do que o seu salário semanal, ela se sentiu quase humana novamente. Ela seguiu o som de vozes até uma cozinha enorme, onde Victor estava sentado em uma ilha, sem paletó, mangas arregaçadas, bebendo o que parecia ser uísque. Ele olhou para cima quando ela entrou, e algo em sua expressão fez o coração dela acelerar. Melhor? Ele perguntou. Muito, obrigada. Claire sentou-se num dos bancos à sua frente. Embora eu ainda não entenda por que está a fazer tudo isso. Eu disse que era sua mãe, eu sei, mas existem abrigos, recursos, programas. Poderia simplesmente ter me dado um número de telefone e mandado-me embora. Ana colocou um prato na frente de Claire. Pierogies, perfeitamente dourados com creme azedo e endro fresco. O cheiro fez a boca de Claire salivar. Victor observou-a dar a primeira dentada. Observou os seus olhos fecharem-se de prazer com o sabor antes de responder. Desmaiaste nos meus braços. Vi o que alguém te fez e percebi naquele momento que tinha uma escolha. Podia dar-te um número de telefone e ir embora, ou podia garantir que ninguém mais te magoasse. Eu escolhi a segunda opção. Mas por quê? Ele tomou um gole do seu uísque, considerando que, no meu trabalho, raramente consigo ser o herói. Eu aceitei isso. Mas de vez em quando, o universo apresenta uma oportunidade de fazer algo inequivocamente bom. Você foi essa oportunidade. Então eu sou o quê? A sua boa ação? A sua chance de redenção? Talvez, ele sorriu levemente. Ou talvez eu simplesmente não suportasse a ideia de você voltar para ele. Eles ficaram sentados em silêncio enquanto Claire comia. Ana se movimentava pela cozinha, preparando o que parecia ser comida suficiente para alimentar um exército, cantarolando em russo. O telemóvel de Victor vibrou. Ele olhou para ele e sua expressão endureceu. O que foi? Perguntou Claire, com um pico de medo. Derek apareceu no seu apartamento e tentou passar a força pelos meus homens. A voz de Victor era fria, distante. Ele está detido. Detido? O garfo de Claire caiu ruidosamente no prato. O que isso significa? Significa que ele está num armazém do outro lado da cidade, tendo uma conversa sobre limites apropriados e as consequências de ignorar avisos. O estômago de Claire revirou. Você está mandando torturá-lo. Não. Victor olhou nos olhos dela.
Estou mandando educá-lo. Há uma diferença. Quando os meus homens terminarem com ele, ele terá uma escolha. Sair de Boston permanentemente esta noite com dinheiro suficiente para recomeçar noutro lugar, ou enfrentar o que acontece quando se recusa a abandonar algo que já não lhe pertence. Eu não pertenço a ninguém, disse Claire bruscamente. Má escolha de palavras. Estás sob a minha proteção, não sou o teu dono. Há uma diferença. Victor pousou o telefone. Mas Derrick não te vê como uma pessoa, Claire. Ele vê-te como uma propriedade. Então, o meu pessoal está a explicar a ele, em termos que ele compreenda, que tu não estás mais disponível para ele e que tentar recuperar-te seria muito, muito ruim para a saúde dele. E se ele não for embora, o sorriso de Victor era frio. Então ele descobrirá que existem coisas piores do que a morte. Claire deveria estar horrorizada. Ela deveria chamar a polícia, exigir que Victor libertasse Derek, insistir que não era assim que pessoas civilizadas lidavam com problemas. Mas tudo em que ela conseguia pensar era nas mãos de Derek em volta do seu pescoço 3 noites atrás, apertando até ela ver estrelas, enquanto ele dizia que ela era inútil, que ninguém mais jamais a desejaria, que ela deveria ser grata por ele se dar ao trabalho de mantê-la por perto. Tudo bem, disse ela baixinho. Victor ergueu uma sobrancelha. Está bem, está bem. Confio em si para lidar com isso. Claire pegou no garfo novamente. E se isso faz de mim uma pessoa terrível, então acho que sou uma pessoa terrível. Isso faz de si humana. Victor encheu novamente o copo de uísque. E isso faz de si inteligente. Derek nunca iria parar, Claire. Homens como ele não param. Eles intensificam até que alguém os impeça ou matem a pessoa que estão a magoar. Você sabe disso. Ela sabia disso. Ela vinha a planear a sua fuga há meses, a guardar dinheiro, a pesquisar apartamentos em diferentes cidades, a tentar descobrir como desaparecer. Mas Derek vinha a monitorizar as suas contas bancárias, o seu e-mail, o seu telefone. Ele isolou-a da maioria dos seus amigos. As paredes estavam a fechar-se, e então ela desmaiou numa mercearia e literalmente caiu nos braços da única pessoa em Boston que poderia fazer Derek desaparecer. O que acontece agora? Perguntou Claire. Agora descansa. Amanhã vamos resolver os detalhes. Tenho advogados que podem ajudar-te a pedir uma ordem de restrição, se quiseres, embora duvide que precises. Vou pedir ao meu contabilista para abrir uma conta para ti, para que tenhas acesso ao dinheiro. E vamos ver como te colocamos de volta ao trabalho quando estiveres pronta. Não posso aceitar o teu dinheiro. Não está a aceitá-lo. Está a aceitar ajuda temporária enquanto se recompõe. O tom de Victor não admitia discussão. Orgulho é um luxo que não pode se dar ao luxo de ter agora, Claire. Ela odiava que ele estivesse certo. Odiava depender de alguém, especialmente de alguém que acabara de conhecer. Mas também sabia que tinha menos de $300 na conta bancária e que Derrick tinha as senhas de todas as suas outras contas. Obrigada, disse ela, e falava a sério. Na semana seguinte, Claire aprendeu o que significava viver no mundo de Victor Volkov. Os seus pertences chegaram em 48 horas, cuidadosamente embalados, sem nada partido ou faltando. Derek deixou Boston naquela mesma noite. Ela sabia porque Victor lhe mostrou as imagens de vigilância dele a carregar o carro e a dirigir-se para a autoestrada. Michelle, da biblioteca, ligou preocupada, mas compreensiva, quando Claire explicou, com palavras cuidadosamente escolhidas, que tinha saído de uma relação abusiva e precisava de algum tempo. Os advogados de Victor apareceram com a documentação da ordem de restrição. O contabilista dele providenciou-lhe dinheiro suficiente para cobrir 6 meses de despesas, algo que Victor se recusava a considerar sozinho. E todas as noites, Claire e Victor jantavam juntos. Começou de forma casual. Anna fazia comida a mais, e Victor apontou que era um desperdício comerem separadamente, mas rapidamente se tornou a parte do dia de Claire que ela mais esperava. Conversavam sobre tudo: livros, política, a cidade, as suas infâncias. Victor era surpreendentemente culto, com opiniões fortes sobre literatura russa e um amor inesperado por romances de mistério. Ele nunca a tocou além de uma mão ocasional nas suas costas quando caminhavam. Ele nunca foi ao quarto dela. Era invariavelmente educado, respeitoso, quase antiquado nos seus modos.
Mas Clary sentia a tensão a aumentar entre eles como uma tempestade a ganhar força. Ela notava a forma como os olhos dele a seguiam quando ela se movia pela sala. A forma como a mão dele se contraía quando ela se sentava perto dele no sofá enquanto assistiam a filmes antigos. A forma como a voz dele ficava mais áspera e calorosa quando dizia o nome dela. E ela notava as suas próprias reações. A forma como a sua respiração parava quando ele sorria para ela. A forma como ela encontrava desculpas para tocar no braço ou no ombro dele. A forma como ela começou a vestir-se com mais cuidado para os jantares que tinham juntos. Foi Ana quem finalmente abordou o elefante na sala. 3 semanas após a chegada de Claire. Sabes que ele está a apaixonar-se por ti, disse Ana, num tom de conversa, uma manhã, enquanto preparavam chá. Claire quase deixou cair o bule. O quê? Não, ele está apenas a ser gentil. Viktor Volkov é muitas coisas, mas gentil não é a palavra que eu usaria. Enya sorriu. Leal, sim. Protetor, com certeza. Implacável quando necessário, mas gentil. Não, gentil é o que se é com estranhos. O que ele sente por ti é algo completamente diferente. Ele não disse nada porque tem medo de te assustar. Tu vieste para ele depois de um homem que te magoou. Victor sabe melhor do que ninguém que precisas de tempo para te curar, para confiar novamente. Então ele espera. Anya deitou água quente sobre as folhas de chá. Mas esperar não significa que ele não sinta. Observa o rosto dele quando ris, Claire. Observa o que acontece quando alguém menciona o nome de Derrick perto dele. Aquele homem incendiaria a cidade se isso te fizesse sorrir. Claire passou o resto do dia a observar Victor, a observá-lo realmente, e percebeu que Ana tinha razão. Estava lá em cada gesto, cada olhar, cada pequena gentileza. Viktor Volkov, temido chefe da máfia, criminoso implacável, homem perigoso, estava a tratá-la como se ela fosse feita de vidro e luz das estrelas. Naquela noite, durante o jantar, Claire tomou uma decisão. Beijei alguém hoje, disse ela casualmente, observando a reação de Victor por cima do copo de vinho. O garfo dele parou a meio caminho da boca. Bem, tecnicamente, eles beijaram-me com muito entusiasmo. Victor pousou o garfo com muito cuidado. Entendo. O nome dele é Marcos. Ele é muito bonito. Muito musculoso. Claire, ele é um Golden Retriever que pertence ao teu vizinho do 14º andar. Conheci-o no elevador. O alívio que tomou conta do rosto de Victor foi quase cômico. Então ele riu, um som genuíno e caloroso que fez o coração de Claire saltar. Você é terrível, disse ele. Sou observadora. Claire pousou o copo. Ana diz, você está se apaixonando por mim. O riso morreu. A expressão de Victor ficou trêmula. Cuidado. Anya fala demais. É verdade? Importaria se fosse? Sim, disse Claire simplesmente. Importaria muito. Victor afastou-se da mesa e caminhou até a janela, de costas para ela. Por um longo momento, ele ficou ali parado, olhando para as luzes da cidade. Não sou a pessoa certa para ti, disse ele finalmente. Devias estar com alguém respeitável, alguém que tenha um emprego normal, volte para casa em horários normais e não tenha sangue nas mãos. Provavelmente. Clary levantou-se e caminhou até ele. Mas eu não quero alguém respeitável. Quero alguém que me veja, que me proteja, quando não tenho nada a oferecer em troca. Que me dê Pierre para comer, assista a filmes antigos comigo e olhe para mim como se eu fosse importante. Tu és importante. Victor virou-se para ela e a emoção crua nos seus olhos roubou-lhe o fôlego. Tu és mais importante do que deverias. Mais do que é seguro. Seguro para quem? Para nós dois. A sua mão subiu para segurar o rosto dela, o polegar acariciando a maçã do rosto. Tenho 53 anos, Claire. Tive uma vida difícil. Tenho inimigos que te fariam mal para chegar até mim. Trabalho nas sombras e na violência. E tu? Tu mereces sol e paz e todas as coisas que não posso te dar. E se eu não quiser sol? Claire inclinou-se para o seu toque. E se eu quiser exatamente isto? Tu não sabes o que estás a pedir. Então mostra-me. O controle de Victor, aquela disciplina de ferro que ele mantinha há 3 semanas, finalmente se quebrou. Ele a beijou como um homem faminto, como se ela fosse oxigênio e ele estivesse se afogando. Suas mãos eram gentis apesar da paixão, acariciando o rosto dela como se ela pudesse se quebrar.
Claire o beijou de volta com tudo o que tinha, derramando 3 semanas de desejo, confiança e amor florescente. O cabelo dele era macio sob os dedos dela. O peito dele era sólido sob as palmas das mãos dela. E quando ele se afastou, ambos estavam a respirar com dificuldade. Eu amo-te, disse Victor, com palavras ásperas e cruas. Eu amo-te desde que caíste nos meus braços naquela mercearia. E vou amar-te até ao dia da minha morte. Mas, Claire, precisas de ter a certeza. Uma vez que fores minha, eu não vou largar-te. Eu não partilho. Eu não vou embora. Sou um bastardo possessivo que provavelmente vai enlouquecer-te com o quanto sou protetor. Então, precisas ter certeza absoluta de que é isso que queres. Nunca tive tanta certeza de nada. Claire sorriu para ele. Também te amo, Victor Vulov. Amo a tua cara mal-humorada e o teu coração feroz e a maneira como me olhas como se eu fosse preciosa. Adoro que me alimentes e protejas e que me tenhas devolvido a minha vida. E quero construir algo real contigo, se me aceitares. A resposta de Victor foi outro beijo, mais profundo desta vez, cheio de promessa e posse, e uma ternura que fez os olhos de Claire arderem com lágrimas. 4 meses depois, Claire estava no escritório de Victor, olhando para a foto emoldurada em sua mesa. Ela aparecia rindo, com a cabeça jogada para trás, o cabelo ao vento no convés do iate de Victor. Ela usava um vestido de verão e não estava maquilhada. Todos os hematomas haviam desaparecido há muito tempo. Seu corpo estava saudável novamente, graças à culinária de Ana e às refeições regulares. Ela mal se reconhecia. Está pronta? Claire virou-se e viu Victor na porta, incrivelmente bonito em um terno feito sob medida. Hoje era a reabertura da ala da biblioteca que Victor havia doado anonimamente 2 milhões de anuais para renovar. Claire voltara ao trabalho há um mês e sua supervisora, Michelle, ficara muito feliz com o seu retorno. Quase. Claire caminhou até ele, ajeitando a gravata já perfeita. Tenha certeza de que quer fazer isto? As pessoas vão descobrir que foi você quem fez a doação. Ótimo. Deixe-as descobrir. Victor segurou a mão dela e deu um beijo na palma. Estou cansado de esconder o que sinto por si. Ele tinha sido paciente, deixando o relacionamento dele se desenvolver em particular, dando espaço para Claire se recuperar e ficar mais forte. Mas, ultimamente, ele vinha pressionando por mais, por um reconhecimento público, por permanência. Claire sabia o que estava por vir. Ela tinha visto a caixa de veludo escondida na gaveta da secretária dele na semana passada. Fingiu não notar, mas o seu coração estava acelerado desde então. A reabertura da biblioteca foi exatamente tão chata e maravilhosa quanto Claire esperava. Houve discursos, cortes de fita e visitas guiadas. Victor ficou ao lado dela o tempo todo, com a mão na parte inferior das suas costas, deixando claro para todos os presentes que eles estavam juntos. Michelle puxou Claire de lado em um determinado momento, com os olhos arregalados. Aquele é Victor Vulov. O Victor Vulov. E ele está a olhar para ti como se fosses a lua. Eu sei quem ele é, disse Claire com um sorriso. E tu estás bem com tudo o que ele é? Ele é um bom homem, Michelle, só que nem sempre é um homem da lei. Depois, Victor levou Claire ao telhado da biblioteca, que estava fechado ao público, mas tinha uma vista deslumbrante da cidade. Eu costumava vir aqui quando era mais jovem, disse Claire, encostada na grade. Quando a minha vida parecia pequena ou difícil demais, eu olhava para todos esses prédios e sonhava com as pessoas dentro deles, com todas as diferentes vidas que estavam sendo vividas. E agora, Victor estava ao lado dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o seu calor. Agora estou a viver uma vida que nunca poderia ter sonhado. Ela virou-se para encará-lo. Com você. Victor tirou a caixa de veludo do bolso e ajoelhou-se. As mãos de Claire voaram para o ar, mesmo sabendo que isso iria acontecer. Claire Morgan, tu entraste na minha vida por acaso e tornaste-te a parte mais importante dela por intenção. Fazes-me querer ser melhor do que sou. Fazes-me acreditar que mesmo alguém como eu pode merecer algo bom. Sei que não posso oferecer-te uma vida normal. Não posso prometer que todos os dias serão fáceis ou seguros. Mas posso prometer que vou amar-te intensamente, proteger-te absolutamente e passar todos os dias do resto da minha vida a garantir que sabes o quanto és preciosa para mim. Ele abriu a caixa para revelar um anel deslumbrante,
Uma safira azul profunda, rodeada por diamantes que refletiam a luz do sol que se punha. Casas comigo? Sim, disse Claire entre lágrimas. Sim, com certeza, sim. Victor levantou-se e colocou o anel no dedo dela. Depois beijou-a enquanto o sol se punha sobre Boston, pintando o céu em tons de dourado e rosa. Abaixo deles, a cidade fervilhava de vida. Em algum lugar daquela extensão estava a mercearia, onde Claire desmaiara, o apartamento onde Derrick a ferira, todas as peças da sua antiga vida que a trouxeram até aquele momento. Mas ali em cima, nos braços de Victor, com o anel dele no dedo e o coração dele nas mãos, Claire finalmente compreendeu o que significava estar verdadeiramente segura. Não porque fosse fraca ou precisasse de ser salva, mas porque tinha encontrado alguém que via a sua força e a amava mesmo assim. Alguém que a apanhou quando ela caiu e se recusou a deixá-la ir. Eu amo-te, sussurrou ela contra os lábios dele. Eu também te amo, disse Victor. Minha corajosa e linda menina, minha para sempre. E quando as luzes da cidade começaram a cintilar abaixo deles, Claire sorriu. Ela tinha ido ao supermercado comprar leite e pão. Saiu de lá com tudo o que nunca soube que precisava. O primeiro sinal de problema surgiu 3 dias antes do casamento. Claire estava na biblioteca a catalogar uma nova remessa de livros raros quando o seu telemóvel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Ela quase a ignorou. Recebia mensagens de spam constantemente, mas algo a fez abri-la. A foto carregou lentamente e, quando o fez, o sangue de Claire gelou. Era uma foto dela tirada naquela manhã, quando ela saiu do prédio de Victor. Ela estava a usar o casaco de cachemira creme que ele lhe comprara, carregando a bolsa de couro com que ele a surpreendera na semana anterior. Mas foi o círculo vermelho desenhado à volta da sua cabeça, a mira sobreposta ao seu rosto, que fez as suas mãos começarem a tremer. A mensagem abaixo dizia: ele tirou algo de mim. Agora eu tiro algo dele. O telemóvel de Claire caiu ruidosamente sobre a secretária. Michelle olhou para ela do outro lado da sala, preocupada. Claire, está bem? Parece que viu um fantasma. Claire não conseguia falar. Agarrou o telemóvel com os dedos trêmulos e ligou para Victor. Ele atendeu ao primeiro toque, como sempre fazia quando ela ligava. O que se passa? Ele podia perceber pelo seu respiração, pelo silêncio antes de ela conseguir formar palavras. Alguém me enviou uma foto minha esta manhã com uma mira. E Victor, alguém está a observar-me. Não te mexas. A sua voz ficou mortalmente calma, o tom que ele usava quando dava ordens que seriam seguidas sem questionar. Fica exatamente onde estás. O homem está a 2 quarteirões de distância. Ele estará aí em 90 segundos. Fica dentro da biblioteca. Afasta-te das janelas. E não saias do prédio até ele vir buscar-te. Entendes? Sim, estou a caminho, Claire. A voz dele suavizou-se ligeiramente. Vais ficar bem, prometo. A linha ficou muda. Michelle estava ao lado dela agora, com a mão no ombro de Claire. O que está a acontecer? Devo chamar a polícia? Sem polícia? Claire levantou-se com as pernas trêmulas. Preciso de me afastar destas janelas. Mal tinha chegado ao escritório dos fundos quando Meili apareceu, movendo-se pela biblioteca com a eficiência de alguém treinado exatamente para este tipo de situação. 2 outros homens que Claire nunca tinha visto antes flanqueavam-no. Morgan, disse Mal, com o seu sotaque forte. Vamos levá-la para um lugar seguro agora. A viagem até ao local seguro de Victor, que não era a cobertura, mas outro lugar, um lugar onde Claire nunca tinha estado, demorou 15 minutos. Eles foram para um prédio em Surrey, que parecia abandonado por fora, mas tinha segurança de última geração assim que se passava pela porta enferrujada. Michael a conduziu por um corredor até uma sala que parecia um centro de comando. Telas, computadores e homens sérios que ficaram em silêncio quando ela entrou. Victor estava lá, sem paletó, mangas arregaçadas, telefone colado ao ouvido. Quando viu Claire, ele encerrou a ligação no meio da frase e atravessou a sala em 3 passos, puxando-a para os seus braços. Está ferida? Não, só assustada. Claire pressionou o rosto contra o peito dele, respirando o seu cheiro familiar. Quem enviou essa mensagem? Os braços de Victor apertaram-na com mais força. Tenho suspeitas. Deixa-me ver o teu telemóvel. Ela entregou-o e ele abriu a mensagem, a sua expressão escurecendo ao estudar a foto. Passou o telemóvel para um homem em um dos computadores. Rastreia isto.
Quero saber quem enviou, de onde enviou e todos os lugares onde esteve no último mês. O homem acenou com a cabeça e começou a digitar freneticamente. Victor voltou-se para Claire, segurando o rosto dela com as mãos. A culpa é minha. Eu deveria ter previsto isso. Previsto o quê? O que está a acontecer? Ele a conduziu até uma cadeira e sentou-se à sua frente, ainda segurando as mãos dela. Há 3 semanas, tomei uma decisão que afetou os interesses comerciais de alguém. Alguém que não lida bem com contratempos. Eu sabia que ele poderia retaliar, mas achei que tinha tomado as precauções necessárias. Eu estava errado. Quem é ele? O nome dele é Carson Reed. Ele traficava drogas pelo porto, ou pelo menos fazia isso até eu decidir que aquele canal específico precisava ser fechado permanentemente. Eu encerrei a operação dele, apreendi o produto e deixei claro que qualquer um que tentasse reiniciar aquele negócio teria que responder a mim. Victor cerrou os dentes. Aparentemente, ele decidiu que machucar você é uma resposta apropriada. Claire sentiu um frio na barriga. Ele quer me matar para punir você. Ele quer ameaçar-te para me controlar. Há uma diferença. Victor agora andava de um lado para o outro, cheio de energia e raiva mal contida. Ele está a tentar forçar-me a recuar e deixá-lo reconstruir a sua operação. O que ele não entende é que ameaçar-te não me deixa mais disposto a negociar. Isso me deixa mais disposto a acabar com ele. Victor, chefe. O homem no computador olhou para cima. A mensagem veio de um telemóvel descartável, mas rastreamos os metadados da foto. Foi tirada às 6h47 desta manhã de um veículo estacionado em frente ao teu prédio. Estamos a recolher as imagens das câmaras de trânsito agora. Encontrem o veículo. Encontrem todos que estavam nele e descubram onde Carson Reed está agora. Victor virou-se para o homem. Dupliquem a segurança na cobertura. Quero 3 homens no prédio o tempo todo e 2 vigiando a rua. Ninguém se aproxima a menos de 30 metros da entrada, sem autorização. Já está feito. Claire observou Victor orquestrar tudo com precisão clínica. Viu-o transformar-se do homem gentil, que lhe trazia café na cama, no chefe da máfia implacável que comandava um império. Essa era a parte da vida dele da qual ele tentava protegê-la. A escuridão que ele queria manter separada do que eles tinham juntos. O casamento, disse Claire baixinho. Devemos adiá-lo. Victor parou de andar de um lado para o outro e olhou para ela como se ela tivesse sugerido que eles incendiassem a cidade. De jeito nenhum. Victor, se alguém está a tentar me matar, está a tentar assustar-te, assustar-nos aos dois. E se adiarmos o casamento, se deixarmos Carson Reed pensar que as ameaças dele estão a funcionar, então já perdemos. Ele voltou para perto dela, ajoelhando-se para ficarem ao mesmo nível dos olhos. Não vou deixar aquele bastardo tirar isso de nós. Tu mereces o teu dia de casamento, Claire. Tu mereces caminhar até ao altar com o vestido que escolheste, dizer os teus votos e começar a nossa vida juntos. E eu estarei perdido se deixar que um traficante de drogas desesperado te roube isso. Mas e se algo acontecer? Nada vai acontecer. Vou garantir isso. Victor beijou a testa, as bochechas e os lábios dela. Confia em mim. Claire queria discutir. Queria apontar todas as maneiras como isso poderia dar errado. Mas olhou nos olhos de Victor e viu certeza absoluta ali. Este era um homem que construiu um império do nada, que sobreviveu décadas num mundo onde a maioria das pessoas não durava 5 anos. Se alguém poderia mantê-la segura, era ele. Está bem, sussurrou ela. Confio em ti. As 72 horas seguintes foram uma aula magistral de caos controlado. Claire nunca estava sozinha. Victor designou uma equipa rotativa de guardas que a seguiam para todo lado com um tipo de discrição profissional que os tornava quase invisíveis. Anna triplicou as suas encomendas de mercearia e transformou a penthouse numa fortaleza de comida reconfortante e energia de avó. E Victor tornou-se um homem possuído, trabalhando 18 horas por dia para localizar Carson Reed e neutralizar a ameaça. Claire aprendeu mais sobre a operação de Victor naqueles 3 dias do que nos 4 meses anteriores. Ela ouviu em teleconferências com pessoas que falavam em códigos sobre remessas e territórios. Ela o observou estudar imagens de segurança até seus olhos ficarem vermelhos. Ela testemunhou o cálculo frio que ele trazia para a violência. A maneira como ele podia discutir quebrar os dedos de alguém no mesmo tom que usava para perguntar a Anna sobre os planos para o jantar. Isso deveria tê-la aterrorizado. Em vez disso,
fez com que ela o amasse ainda mais. Porque por baixo de tudo isso, por baixo da crueldade, do poder e da raiva mal contida, Victor estava a fazer isso por ela. Cada decisão, cada movimento, cada ameaça que ele fazia era para mantê-la segura. Na manhã do casamento, Claire acordou e encontrou Victor já vestido, sentado na beira da cama, observando-a dormir. "Dormiste alguma coisa?" perguntou ela. "Algumas horas." Ele afastou o cabelo do rosto dela. "Carson Reed foi visto em Providence há 2 horas. O meu pessoal está de olho nele. Ele não vai chegar perto de Boston e com certeza não vai chegar perto de ti. Então, estamos seguros. Estamos tão seguros quanto possível." Victor sorriu, embora o sorriso não chegasse aos olhos. "E em cerca de 8 horas, tu serás minha esposa, o que significa que qualquer um que queira te machucar terá que aceitar que está a declarar guerra à família Vulov. A maioria das pessoas não é tão estúpida. A maioria das pessoas. Carson Reed é um tipo especial de estúpido, mas também está desesperado, o que o torna perigoso." Victor levantou-se, abotoando os punhos da camisa. "Tenho algumas coisas para tratar esta manhã. Mikhail ficará contigo enquanto te preparas. A cerimônia é às 16 horas. Vejo-te no altar." Ele beijou-a longa e profundamente, cheio de promessas, e saiu antes que Claire pudesse fazer qualquer uma das perguntas que queimavam na sua mente. A manhã passou num borrão de cabelo e maquilhagem, e o lindo vestido marfim que fazia Claire parecer algo saído de um conto de fadas. O casamento foi pequeno, apenas amigos próximos e familiares, realizado numa propriedade privada fora da cidade que Victor possuía e vinha protegendo há semanas. Michelle estava lá, assim como Anna e a irmã de Victor, Catarina, que tinha vindo de Chicago. Claire estava na suíte nupcial, dando os últimos retoques na maquilhagem quando ouviu gritos vindos do andar de baixo. A porta se abriu e Marley estava lá, com uma expressão severa. "Precisamos levá-la agora." "O que aconteceu?" "O carro de Carson Reed foi avistado a 8 quilômetros daqui. Ele passou pelo nosso perímetro." Melly já estava a guiar em direção a uma escada dos fundos. "As ordens de Victor são para levá-la para a sala segura até que possamos neutralizar a ameaça." O coração de Claire batia forte, mas ela deixou Melly levá-la rapidamente escada abaixo e através de um labirinto de corredores até o que parecia ser uma adega. Ele pressionou algo na parede e uma secção se abriu, revelando uma sala reforçada com monitores e suprimentos. "Fique aqui", disse o homem. "Não abra esta porta para ninguém, além de mim ou do Victor." Então ele se foi, e a porta se fechou atrás dele com um baque pesado. Claire ficou na sala segura com seu vestido de noiva, observando os monitores de segurança que mostravam diferentes ângulos da propriedade. Ela podia ver os convidados a circular no jardim, onde a cerimônia deveria acontecer em menos de 1 hora. Ela podia ver os homens de Victor a assumir posições defensivas ao redor do perímetro. E então ela viu o próprio Victor a atravessar o gramado da frente em direção ao portão, onde um carro acabara de parar. Claire prendeu a respiração. Ela não podia ouvir o que estava a ser dito, mas podia ver Victor a falar com alguém através da janela do carro. Podia ver a forma como ele gesticulava, com firmeza e autoridade. Podia ver quando ele deu um passo para trás e a porta do carro se abriu. Um homem saiu. Na casa dos 40 anos, fato caro, o tipo de rosto que parecia cruel mesmo à distância. Carson Reed. Claire observou horrorizada enquanto Reed sacava uma arma. Mas Victor foi mais rápido. Ele moveu-se com uma velocidade que revelava décadas de prática, desarmando Reed com um movimento tão suave que quase parecia coreografado. A arma voou. O punho de Victor acertou o rosto de Reed, e então Victor colocou Reed no chão, com o joelho no peito dele, e disse algo que Claire não conseguiu ouvir, mas pôde ler em cada linha do seu corpo. "Isso acaba agora." Mais carros chegaram, carros da polícia, o que confundiu Claire até ela ver os policiais deferindo a Victor, levando Reed algemado. Victor tinha conexões em todos os lugares, aparentemente inclusive na polícia de Boston. 5 minutos depois, a porta da sala segura se abriu e Victor estava lá, um pouco desgrenhado, com sangue nos nós dos dedos, mas sorrindo. "Desculpe por isso. Onde estávamos?" Claire se lançou sobre ele, sem se importar com o vestido, a maquiagem ou qualquer outra coisa, exceto que ele estava bem. Ele estava inteiro. Ele estava ali. "Tu és louco", disse ela contra o peito dele.
Acabaste de lutar com um homem armado no dia do nosso casamento. Não podia deixar que ele interrompesse a cerimônia. A Ana passou 3 dias a fazer aquele bolo. Victor afastou-se para olhar para ela, e o amor nos seus olhos fez com que ela prendesse a respiração. Além disso, prometi-te que nada iria acontecer, que te manteria em segurança. Eu não quebro minhas promessas, Claire. Está realmente acabado. Reed vai ficar longe por muito tempo. Acontece que ele tinha mandados pendentes, e a arma que ele apontou para mim violou sua liberdade condicional. Ele estará na prisão federal pela manhã. Victor sorriu. E se por algum milagre ele sair, ele sabe que vir atrás de você novamente seria o último erro que ele cometeria. Estamos a salvo, querida. Prometo. Claire beijou-o sem se importar que provavelmente estivesse a estragar o batom, sem se importar com nada, exceto com este homem que literalmente lutou pelo futuro deles. 1 hora depois, Claire caminhou por um corredor de rosas brancas enquanto um quarteto de cordas tocava. Victor estava no altar, deslumbrante no seu smoking, e quando ela chegou até ele, ele pegou nas mãos dela e fez votos que fizeram metade dos convidados chorarem. Prometo proteger-te, cuidar de ti, amar-te com tudo o que sou. Prometo alimentar-te quando te esqueceres de comer, abraçar-te quando precisares de conforto e colocar-me entre ti e qualquer coisa que possa magoar-te. Prometo ser tua completamente e absolutamente enquanto viver. Claire disse os seus próprios votos entre lágrimas de felicidade, prometendo amar este homem complicado, perigoso e maravilhoso pelo resto da sua vida. Quando o oficiante os declarou marido e mulher, Victor beijou-a como se estivesse a reivindicá-la diante de Deus e de todos os presentes, e Claire beijou-o de volta com toda a sua força. A recepção foi linda. Jantar sob luzes de corda no jardim, dança, champanhe, o bolo incrível de Ana. Mas o momento que Claire mais valorizou veio mais tarde, quando ela e Victor se afastaram da sua própria festa para ficar numa varanda com vista para o jardim. Feliz? Perguntou Victor, puxando-a para o seu peito, com os braços à volta da cintura dela. Extremamente, respondeu Claire, encostando-se a ele e observando os convidados a dançar lá embaixo. Embora ainda não consiga acreditar que lutaste com alguém com um fato tão caro. Tenho mais fatos, só tenho um tu. Ele deu-lhe um beijo na têmpora. Por falar nisso, tenho um presente de casamento para ti. Victor, já me deste tudo. Isto não. Ele tirou um envelope do bolso do casaco. Abre. Dentro havia uma escritura. Clary demorou um momento para entender o que estava a ver e, quando entendeu, virou-se para olhar para ele. Compraste a biblioteca? Não a biblioteca pública. Isso seria impossível. Mas o prédio ao lado foi colocado à venda. Achei que você gostaria de abrir uma livraria de livros raros,